Oi, meus amigos, tudo bem com vocês? Começando mais um Ruivo Cast, hoje especial saúde. Excepcionalmente hoje, né? Saúde na segunda-feira, aqui final do mês, porque nós estamos aqui para falar um pouco da campanha do Setembro Verde, da questão da doação de órgão. Uma campanha maravilhosa que vem crescendo cada vez mais no país. E nós aqui, juntamente com a Unimed, viemos trazer um pouco dessa conscientização, né? De como nós devemos nos atentar a essa importância em relação a outra vida. Como é bom quando a gente pode ter a possibilidade de doar o nosso órgão, né? Afinal de contas, a gente pode estar partindo para um outro caminho, mas outras pessoas têm o direito de viver, né? E por que não contribuir, dar sua última contribuição? Como diz em Marcos 11, no versículo 24, fala assim, nós somos das regras de que doar é doando o que a gente recebe. Aí você doa um órgão, você recebe o quê? Uma conexão muito maior com o divino na hora de partir para um outro lugar. Pensou que coisa linda? Você ter a dádiva de chegar aqui realmente se tornar um cara esvaziado de todo o conhecimento que se deixou na Terra, um legado e ainda ter a possibilidade de salvar uma vida. Isso é muito interessante. Você sabe que o Brasil hoje é o segundo maior transplantador de órgãos, só abaixo dos Estados Unidos. E veja que os Estados Unidos tem mais de 100 milhões de pessoas do que o Brasil. Então é realmente um motivo de orgulho. O que leva o nosso país a ter esse destaque no cenário mundial? Nós sabemos que nós temos uma medicina de excelência, né? Médicos fantásticos no Brasil, colocando nós num patamar de um dos lugares mais incríveis sobre tratamento de medicina em todo o mundo. Então, muito nos orgulha. E esses números também, que nós vamos apresentar aqui para vocês, que serão dados a partir de agora, é para você ficar mais orgulhoso de ser brasileiro e também, quem sabe, se tomar a vontade de ser um grande doador de órgãos, porque, afinal de contas, nós temos aqui para doar um pouco de nós para o outro. E é isso que acontece quando a gente gosta de fazer o bem, porque o bem nunca é demais para ninguém. Está no ar o Ruivo Cast Saúde, em parceria com a Unimed, vamos falar do Setembro Verde. Gente, eu estou aqui recebendo dois profissionais. Eu estou muito rico hoje, né? O médico já não tem tempo, agora dois. Meu Deus do céu, que presente recebê-los. Dois simpáticos aqui, apaixonados pela medicina. Volto a colocar o óculos de novo. Não tem jeito. Você, depois de uma idade, meu amigo, não tem o que fazer. O Volto dá risada porque ele não usa óculos ainda. Deixa ele. Ele é jovem ainda. Mas a gente, de vez em quando, deixa um óculos aqui fala de reserva, porque você esquece o óculos e não consegue ler, né? E eu estou aqui recebendo dois grandes profissionais da medicina, o doutor Renato Hidalgo, que estou muito feliz de recebê-lo aqui, esse patologista apaixonado pelo que faz. Prazer enorme ter você aqui, viu? Pô, eu que agradeço. Em primeiro lugar, saber que nós vamos poder ter acesso à casa das pessoas para falar um pouquinho sobre doação. E eu sempre, Alex, comento que é de suma importância conseguir falar em doação na mídia e nas redes sociais, porque é um assunto que não é um assunto prazeroso falar em morte, mas na verdade o que nós queremos é transformar isso para falar em vida. Olha só. Então, quando você fala na rede social, quando você fala na mídia, é um momento de alguém que está assistindo, você que está assistindo em casa, poder falar, olha pessoal, aproveitando o assunto, se acontecer algo comigo, eu quero ser doador de órgãos. Então, talvez esse é o momento de lembrar as pessoas, para falar isso para o seu irmão, para a sua esposa, para os seus pais, de que você tem essa intenção. E um momento como esse traz cada vez mais informação e oportunidade para isso. Então eu agradeço o convite e estou à disposição para a gente bater um papo a respeito disso. Muito bom, né? Dois médicos comunicadores aqui, hein, Walter? Estou feliz de recebê-lo aqui. O Walter Massagli, ele é hematologista, né? Também tem uma formação aí na medicina, um apaixonado. Pelo pouco que a gente conversa, você percebe quando o médico gosta daquilo que faz, né? Impressionante. Até porque a medicina, ela tem uma sobrecarga de trabalho bastante intensa e nós precisamos ser apaixonados por aquilo que a gente faz, né? E eu fico feliz em saber que nós temos grandes profissionais em Sorocaba. A gente fala de Brasil, mas especificamente Sorocaba, interior de São Paulo, parece que a gente foi contemplado um pouquinho a mais com todo mundo. Walter, prazer recebê-lo aqui. Seja muito bem-vindo ao RuivoCast para falar um pouquinho dessa campanha do Setembro Verde.
Obrigado pela oportunidade. Eu acho que, assim como o Hidalgo comentou, é uma grande oportunidade a gente trazer um pouquinho de conhecimento para tentar tirar aquelas inseguranças, né? Ou, na verdade, para tentar mostrar que fazer de um momento triste alguma coisa bastante produtiva. E, no caso, eu vou puxar a sardinha aí para minha brasa, que o meu ainda é doador vivo ainda. Então, o meu paciente não precisa ir ou ter morte encefálica para doar. Ele doa medula vivo e segue o barco, e aí ele não tem nenhum problema, ele segue o processo dele vivo e ajudando uma outra pessoa. E aí a gente pode discutir ao longo da entrevista quais são os critérios, o que a gente pode fazer para melhorar isso. Tá, só para esclarecer um pouco mais, vou começar aqui apresentando, para esclarecer qual é a sua, de fato, sua função e a sua também, para deixar bem claro para a nossa audiência, né? Dr. Renato Hidalgo, ele é graduado em Medicina pela Faculdade de Médicas de Sorocaba, a PUC, aliás, uma excelente faculdade, né? Tem residência médica em cirurgia geral, é especialização lato sensu em patologia, cirurgia do fígado, vias biliares, pâncreas e transplante hepático pela PUC de São Paulo. Faz parte de um programa de transplante do Hospital Israelita Albert Einstein, é coordenador e responsável técnico pelo programa de transplante hepático do Hospital Unimed de Sorocaba, o Dr. Miguel Soeiro. Coordena as atividades do Serviço de Captação de Órgãos e Tecidos para Transplante. E, enfim, aqui também acho que é vinculada à SPOT, né? Não sei pronunciar direito aqui, de Itu e ao Sistema Estadual de Transplantes de São Paulo. É um belo currículo, né? E nós temos aqui o Walter, o Dr. Walter Massagli, que é médico hematologista, formado na PUC de São Paulo e residência em hematologia pelo Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo também, coordenador do Serviço de Transplante de Medula Óssea do Hospital da Unimed. Qual que é hematologista e hepatologista? Qual que é a diferença de um e outro? Acho que o Walter pode começar aí. Então, em hematologia, na verdade, a gente cuida do órgão produtor de células sanguíneas, que é a medula óssea. A medula óssea está distribuída, depois da idade adulta, dentro de todo o esqueleto axial. Então, como a gente até tinha brincado anteriormente, é o tutano. E aí, conforme a gente vai amadurecendo, vai envelhecendo na infância, praticamente todos os ossos produzem. E depois, conforme a gente vai envelhecendo, alguns ossos, basicamente os ossos longos são produtores, ossos longos e ossos chatos são produtores de células sanguíneas. E isso até o último dia de vida. Então, é um órgão que tem uma capacidade de produção muito alta de celular, é o órgão que mais produz células dentro do nosso organismo. E a gente fala pouco, porque a gente não vê ele, a gente só vê o sangue, né? Mas a gente não vê a fábrica. É diferente de um fígado, de um coração, de um rim. Lá é um tecido, ele não tem um formato, ele se adequa dentro da estrutura óssea. E é desse órgão que nós cuidamos como hematologistas. Todas as doenças que acometem ele. É bom receber essa explicação, né? A gente está na mídia o tempo todo e mesmo assim a gente fica meio confuso, né? Com as informações. Então, interessante. E o hepatologista, doutor Renato? A hepatologia, ela acaba sendo uma parte, uma área do que a gente sempre falou de gastroenterologia ou dos problemas do aparelho digestivo. E só mais recentemente, ao longo dos últimos 50, 100 anos, que nós começamos a tratar o fígado como um órgão que ele é, vamos dizer, multidisciplinar. Ao contrário de ter ação só com a digestão, os problemas gastrointestinais, o fígado ele tem uma relação com praticamente todos os outros sistemas. Então, com o sistema nervoso, com o sistema músculo-esquelético, com a parte dos hormônios. Então, ele é um órgão que produz hormônio, controla a glicemia, ele é um órgão que produz, claro, também algumas substâncias para ajudar a digestão. Então, isso faz com que ele acabe sendo um órgão que comanda grande parte do que acontece. Muitas vezes a gente fala que é a usina do corpo humano, né? Porque ele acaba tendo contato com tudo que passa por nós. Então, a hepatologia é hoje a especialidade que cuida das doenças do fígado, as doenças das vias biliares ou do canal da bile e do pâncreas, que são coisas todas interligadas. Tem bastante coisa para falar, eu acho que
Nós vamos precisar de algumas semanas de programa, mas hoje vamos nos deter a doação de órgãos, que eu acho que é mais fácil. Mas é tudo muito interessante. Os dois assuntos são interessantes. Uma hora tem que vir exclusivamente cada um aqui para contar um pouco dessas histórias para a gente aí, que é muito interessante. O que vocês dois, na opinião, o que vocês acham em relação a essa campanha do Setembro Verde? O que ela vem contribuindo, né? Na questão da conscientização da população, né? E o que faz esse destaque do Brasil já estar em segundo lugar em relação aos Estados Unidos na questão da doação? Qual que é a opinião de vocês? A doação de órgãos, ela passa por um momento na vida da pessoa que é de extrema dificuldade, porque ela acontece logo após o luto, ou seja, logo após a perda de um ente querido. Então, normalmente é um assunto que precisa ser muito bem esclarecido para as pessoas, para que todas entendam que a doação só pode ocorrer quando a pessoa faleceu. E mais do que isso, porque ele é permeado e ele é todo baseado num sistema legal, ou seja, as leis fazem com que ele possa acontecer de maneira transparente e de maneira correta. Então, por que existe o Setembro Verde? Em primeiro lugar, porque o Brasil foi, ao longo das últimas décadas, mudando o sistema de doação de órgãos. E eu vou falar um pouquinho, brevemente, a respeito disso, Alex, porque, ao contrário de outros países no mundo, onde a doação de órgãos ela é presumida, o que quer dizer isso? O governo já entende que você nasce um doador de órgãos. E se você não quiser doar órgão, quando você falecer, você precisa se manifestar. Ao contrário. Ao contrário do que a gente tem aqui. Tá acostumado. Então, a doação aqui no Brasil, ela é uma doação que nós chamamos consentida. Então, você nasce como um não doador. E caso na sua morte exista a possibilidade, o governo, mais especialmente as equipes médicas, vão oferecer essa possibilidade para você. E é você quem consente ou não. Então, o Brasil tem uma característica diferente dos demais. Isso faz com que a população tenha que ser informada de que ela tem essa opção, ao contrário de em outros lugares. Então, a campanha do Setembro Verde, ela acaba sendo um momento em que o país é bombardeado, vamos dizer assim, no bom sentido, de informação a respeito da doação de órgãos, para que eles entendam que existe uma lista de transplante, existem pessoas que precisam disso, e o único jeito de você conseguir com que essas pessoas sejam curadas é a partir do seu consentimento pela doação. Enquanto você está em vida, você faz uma autorização, é isso? O parente não pode fazer isso depois que morre, não? Pode, justamente o parente é quem deve fazer no fazer. Momento da morte. Não existe... Quanto tempo depois que morre? Imediatamente? Na verdade, assim, falando em morte, como é que a gente explica da doação? O que tem que acontecer com a pessoa, o que nós chamamos de morte encefálica. Antigamente nós falávamos morte cerebral. A mudança do termo foi só para ficar, do ponto de vista científico, mais completo o termo. Tá? Então, morte encefálica, o que é? É um evento, é um problema que acontece na cabeça, né, no sistema nervoso central que a gente fala, mas na cabeça, que faz com que ela pare de funcionar. E ela pare de funcionar definitivamente. Tá? Não há como reverter isso aí. Existem hoje exames, existem provas clínicas que nos conseguem confirmar isso. Não só no Brasil, mas no mundo todo é dessa forma. E uma vez que isso aconteça, mas o paciente ainda permaneça num ambiente de UTI, com os aparelhos ligados, com os medicamentos, mantendo os órgãos funcionando, esse momento é onde a pessoa ou o familiar, ele é abordado, ele é entrevistado para que se ofereça a possibilidade de doação. Então, quanto tempo tem isso? Na verdade, tem pouco tempo. É o tempo da gente conseguir entender que ele faleceu, procurar a família e a família assinar os papéis. Quem fala isso para a família? O médico ou algum profissional do hospital? O médico comunica que ele está morto. Tá. Prova isso para a família. Na Certo. verdade, mostra os exames e tudo mais. Mas quem oferece a opção pela doação é uma equipe própria do hospital, já treinada para isso. Tá. Tá? Então, você tem uma equipe, vamos dizer, multiprofissional, Tá. que faz isso. Todos os hospitais que têm UTIs deveriam ter, e hoje praticamente a maioria tem,
uma equipe intra-hospitalar que trata de doação de órgãos. Isso é uma coisa constante na legislação. Então, o SUS e o Sistema Nacional, ou seja, o Ministério da Saúde, preconiza que todo hospital com UTI tenha uma equipe dessa. E essa equipe pode ser treinada, porque existem hoje cursos dessa natureza pela Associação Brasileira de Transplantes, pelo Sistema Nacional de Transplantes, em que transforma profissionais em entrevistadores, ou seja, em catalisadores da possibilidade de doação. No caso aí, nós estamos falando de pessoas que têm a morte já, né, encefálica. Encefálica. E você, quando conversa de doação em vida, hein? Como que as pessoas reagem a tudo isso? E se a campanha de Setembro Verde tem ajudado na conscientização, deixando a conversa menos impactante, digamos assim? A medula óssea é um pouquinho diferente, porque a gente tem bancos de testagens de compatibilidade entre doadores e potenciais receptores. Então, são doadores que deixaram uma amostra lá num banco. Tá. Então, não tem uma motivação. Acho a ideia da campanha, ela ajuda a lembrar sempre que sempre há necessidade. Porque eu acho que é importante essa coisa do relembrar, né? Você está sempre cutucando, sempre trazendo à tona o tema, porque ele é importante. E se você deixa ele esfriar, você acaba perdendo potenciais doadores. E no caso da medula óssea, por exemplo, qualquer pessoa entre 18 e 35 anos de idade pode ter o seu cadastro estabelecido num hemocentro da sua cidade. Geralmente são hemocentros de cidades de grande porte, de médio e grande porte. Sorocaba, por exemplo, a gente tem a Colsan aqui, que é ligada junto ali ao conjunto hospitalar de Sorocaba. Ali a gente tem o potencial de coletar essa amostra, e essa amostra de sangue, ela vai ser guardada. É feito um teste chamado de HLA, que é um teste de compatibilidade tecidual. E essa amostra, então, eu tenho uma codificação desse doador, e essa codificação vai ser guardada num banco. No dia que eu tiver a demanda, então eu tenho um paciente, por exemplo, com uma leucemia aguda, e eu preciso fazer um transplante de alguém que não seja doador dentro da própria família, tá? E eu coleto uma amostra desse paciente e cruzo a informação com esse banco, para ver se existe compatibilidade entre potenciais doadores. E aí esses doadores são requisitados. Novamente, fala, olha, lembra que você doou uma amostra aqui? Então, a gente achou um potencial doador para você, um potencial receptor para você, desculpa. E aí você topa. Ah, eu topo. E aí começa todo o movimento em trazer esse doador vivo para fazer a coleta e fazer a passagem do tecido para um outro receptor. Que incrível, né? E sempre vivo. E a chance, mais ou menos, hoje é de 30% de você achar um doador 30? dentro. 30%. É mais ou menos 30% quando tem um doador familiar e 30% do não familiar, que é o caso aqui que a gente está discutindo. Tá? É 100% compatível. Tá? Então, acho que a ideia da campanha ela vem para fomentar alguma coisa, para não deixar adormecer. Fazendo um paralelo aí, até para aproveitar um momento que a gente passa de fragilidade de doação sanguínea. É a mesma coisa, né? Se você não todo tempo não ficar cutucando, estimulando, olha, doe sangue. E os bancos, os hospitais, eles dependem 100%, hospitais de grande porte, 100% de doações que são espontâneas. Então, a doação de medula óssea é a questão só de fazer um exame de sangue, é isso? Sim, no primeiro momento. Né? Depois você doa o quê? Depois vai doar o sangue para a pessoa? Depois você doa o tecido, a célula tronco hematopoética, que é a célula tronco que dá origem ao tecido sanguíneo. Certo. E essa célula ela pode ser retirada basicamente de duas formas do doador. Ou em centro cirúrgico, com punção, em cristelia, que a gente vai aspirando essa medula óssea dentro do osso da bacia, ou a gente consegue hoje em dia coletar por como se fosse uma hemodiálise, a gente chama de afélise. Então a gente consegue tirar essas células troncos circulantes. Não é tão agressivo então? Não, bem menos agressivo do que era. Na verdade ainda continua sendo, Alex, mas é que vai depender muito da patologia do receptor. O risco de quem doa tem algum risco? Basicamente, os riscos, quando eles são riscos cirúrgicos assim habituais. Então, riscos relacionados à anestesia, porque é uma doação em que o paciente ele é feito uma anestesia geral,
né? Uma sedação com raquianestesia. Então, assim, tem os seus riscos, sim. Então, é prova de amor mesmo. Literalmente, não é uma coisa... É grandioso. É grandioso. Você doar medula óssea... Para ver isso que eu falei quando eu falei do Marcos lá, né? Eu nem sou muito religioso, mas tem coisa que a gente guarda, porque quando tem a lei do doar e receber, é nesse sentido que quer falar, porque tudo que a gente dá sem a intenção de receber, isso é uma doação, é muito grandiosa. E aí quando você faz algo para a felicidade do próximo, entendeu? Para construir algo na vida do outro, o cara não tem como não receber do universo coisas maravilhosas, né? E eu vou tocar num ponto da sua pergunta que é interessante, principalmente para nós, e você é alguém que nós sabemos entusiasta dos valores aqui da nossa terra de Sorocaba, né? O Brasil hoje tem o segundo maior programa de transplantes do mundo. Na verdade, é o maior programa, de transplante público do mundo. Certo. Nenhum lugar do mundo faz mais transplante gratuitamente, ou seja, para a população, sendo pago pelo governo, do que o Brasil. Certo. Mas o que é interessante, quem criou, quem profissionalizou essa questão de doação, transplante, foi Sorocaba. Até a década de 70, 80, praticamente você não ouvia falar a respeito de doação de córnea, transplante de córnea, doação de pele e tudo mais. Mas, na verdade, já existiam pessoas trabalhando nisso aí. Olha só. Então, o Banco de Olhos de Sorocaba, Que é uma referência mundial. exatamente, foi quem profissionalizou isso. Foi quem mostrou que, assim, dá para fazer isso de maneira correta, de maneira profissional. Quando eu falo profissional, quero dizer com pessoas especializadas nisso, recebendo por isso, não sendo um jeitinho, não sendo um favor. Então, até então, como acontecia a doação de córneas no país? Ela era feita por alguém da enfermagem que estava no hospital e que aprendeu a fazer a remoção da córnea, então se oferecia para a família. Não, o Banco de Olhos reformulou isso aí, falou, não, tem que ter um profissional que faça isso, dedicado a isso. Tal. E as coisas foram acontecendo. Isso. Quem estudou em Sorocaba na década de 80, 90, lembra que tinham nas escolas uma aula ou duas por ano em que as pessoas do Banco de Olhos iam lá falar, olha, doem seus olhos. Eu me lembro de andar... Eu me lembro disso também. Eu me lembro de andar nos veículos ou nos ônibus e ter a campanha Doe Seus Olhos. Então, a cultura da doação em Sorocaba ela é muito forte. E isso faz com que Sorocaba seja um polo hoje de doação e de transplantes. E, obviamente, isso aí acabou criando grandes profissionais aqui que foram para o Brasil. Você lembrou bem, hein? Você foi bem agora, hein? Lembrou bem. Realmente foi um percussor aí. Sim. Um divisor de água, Sim. o Hospital dos Olhos do Banco de Sorocaba. Olhos, Exatamente. Vamos falar um pouquinho sobre a questão das pessoas que estão aguardando por um transplante, né? Isso é uma coisa também que a gente quer desmistificar um pouco, né? Sim. Dessas pessoas, você tem uma quantidade grande, quem consegue de fato, né, um transplante, né? E qual é o órgão que é mais requisitado hoje no país? Tem bastante gente aguardando, né? Hoje a gente fala que o Brasil talvez tenha algo em torno de 70 mil pessoas aguardando por um transplante. Né? Dentre esses, quem mais necessita de transplante, ou o órgão mais transplantado, é o rim. É o rim. O rim é o órgão mais transplantado. Após o rim, você tem o fígado, depois você tem coração, pulmão, pâncreas. E dentre os tecidos, como nós Pulmão falamos... também, doutor? Pulmão, nós transplantamos pulmão. Os órgãos, quando a gente fala órgão, e aí talvez seja uma coisa interessante, porque a gente está falando de órgão, de medula e tudo mais. Quando nós somos órgãos, a gente costuma, nós no meio médico, falar órgãos sólidos. Então, assim, você faz transplante, eu faço transplantes de órgãos sólidos. Certo. Tá? Então, quais são os órgãos transplantáveis hoje? Coração, pulmões, fígado, pâncreas, rins, intestino delgado e agora, mais recentemente, útero. Você está de brincadeira. Sim. Então, o Brasil é precursor no transplante de útero. Caramba, gente. Tá? A medicina está avançando muito. Exato. E um tipo de transplante, existe um outro tipo de transplante mais complexo que nós chamamos de transplante multivisceral. Quando você faz em uma única cirurgia o transplante de estômago, pâncreas, intestino delgado e fígado de um paciente, numa mesma cirurgia. Você troca o motor inteiro. Você troca tudo. O bloco inteiro. Troca tudo. Né?
Então já foram feitos alguns. Já foram feitos? Já foram feitos alguns no Brasil. Eu tive a honra de participar do primeiro transplante parabéns. dessa natureza no Brasil. Foi comandado por alguém que aqui para Sorocaba soa muito familiar, que é o Benhur. Ao Benhur. O Benhur, de quem eu tive o prazer e a satisfação, a honra de trabalhar por mais de uma década junto com ele. E ele foi o precursor disso no Brasil. Ele fez o primeiro caso desse aí no final da década retrasada. Então, hoje o Brasil faz transplante de todas essas modalidades que eu falei. Agora, voltando à lista, na verdade, cada órgão tem uma lista e tem um tipo de lista. E eu gosto de usar o termo lista e não fila. Eu quero saber como é que funciona essa questão da doação do órgão. Isso. Isso é interessante. Por que a gente fala em lista e não fila? Porque a fila, ela nos faz a lembrança de que está sempre um atrás do outro. É como você chegou no banco. E é algo burocrático. Você chegou no banco, você está numa fila. Você só vai ser atendido depois que aquele da frente for atendido. Nós costumamos usar o termo lista, porque a ordenação das pessoas não é pela ordem de chegada, muitas vezes. Da compatibilidade. Isso é por alguns outros métodos, né? Então, no caso do fígado, por exemplo, que é o que eu faço, a lista de pessoas, ela está ordenada pela gravidade da doença. Existe um jeito em que você consegue calcular quem são os pacientes mais graves e eles ficam mais à frente. Vou dar o exemplo do coração, como o Faustão, que foi um tema super discutido. Sim. Então, o coração, ele consegue juntar critérios que são do tempo de espera e também da gravidade da doença. E isso faz com que o paciente que às vezes entrou na lista há 1 ano possa ser transplantado depois do que aquele que entrou há 6 meses. Depende da gravidade. Exatamente. O Faustão estava muito grave, o caso dele? Estava muito grave. Estava dependendo do que a gente chama de assistência circulatória, ou seja, o coração já não batia tão bem o suficiente para ele conseguir ficar vivo sem aparelhos, medicamentos e tudo mais. Ele conseguiu uma doação. Então ele conseguiu uma doação. Ele está bem agora, o Faustão? Ele está bem, passou por um transplante de rim e que esse transplante de rim não foi tão bem sucedido e talvez ele necessite de um novo transplante renal, né? Mas até onde nós sabemos ele está em casa, não está. O coração internado, conseguiu, né? O coração está funcionando bem. Cara, é interessante você falar sobre isso porque tem gente que se sente injustiçada, alguma coisa em relação à questão da doação, né? Mas agora não sabia que vem pela gravidade, né? Então tem fila. Tem o tempo de espera mediante a gravidade do caso. Isso. E no caso da medula, por exemplo, ele é centro-dependente. Então, eu tenho um paciente que ele está doente e eu preciso arrumar um doador. Se ele não tiver um doador dentro da família, que é sempre a nossa primeira escolha, a gente busca o centro, um doador potencial, como eu comentei anteriormente. Pela análise lá, isso, né, da pesquisa mas do banco. o paciente ele fica no meu centro ou eu vou encaminhar ele para algum centro que faça o transplante, por exemplo. Então, ele não existe uma fila cadastrada no Ministério da Saúde. Ele é dependente de cada hospital, de cada serviço que é um centro transplantador. Qual que é o percentual de positivo que dentro da família consegue doar para o outro? Em média de 25% a 30%. Assim, para ser um 100% compatível entre irmãos de mesmo pai e mesma mãe. Então, por exemplo, se eu tiver lá 4 irmãos, o mesmo pai e mesma mãe, eu tenho a probabilidade entre 25% a 30% de achar um doador 100% compatível. Ou seja, ele tem 4 irmãos, dá 100%, pelo menos um pode ser que seja. Não é bem essa conta, né? Não. É 25% a 30%. E aí... O que deixa ele compatível ali? O que não é? Por que um parente muitas vezes não é compatível, já com um irmão de sangue juntos ali? Por que não é? Aí eu perguntando, é consultório aqui já. A gente deve ficar meio curioso. É por conta desse sistema que a gente chama de HLA, que é o sistema que rege a maior parte das compatibilidades entre transplantes. E esse HLA, ele sofre interferências de diversas formas genéticas, inclusive, por exemplo, para a medula óssea, até etnia. Então, por exemplo, o Brasil, que tem múltiplas etnias... A maior miscigenação do mundo. Exatamente. Então, o nosso banco de HLA é diferente do banco de HLA americano. É diferente do banco de HLA japonês. Diferente. Então, a probabilidade de eu achar um doador no Brasil é maior do que eu achar um nos Estados Unidos. Por exemplo, os Estados Unidos podem ter muito mais cadastrados, mas eu tenho uma maior probabilidade pela origem da minha população.
E o HLA ele é regido dessa forma. Essa miscigenação permite a gente ter mais possibilidade, é isso? Ou menos possibilidade? Não, na verdade são misturas aleatórias que a gente não sabe se vai ser maior ou menor. O fato é que a gente herda uma parte do nosso HLA do nosso pai e uma parte são HLAs parentais e uma parte da mãe. Então, toda vez que eu tenho filhos, eles já são misturas entre o pai e a mãe. Certo? Então, imagina que eu vou ter... Se eu tenho 4 irmãos, por exemplo, eu vou ter 4 misturas aleatórias. Só para entender, o HLA a gente analisa hoje de 10 a 12 pontos dessa fita de DNA, vamos falar assim. E cada ponto a gente compara. E cada ponto que a gente vai analisando são codificações distintas. Então, é um mundo à parte. É muita probabilidade. É quase estatística pura, aplicada. Então, assim, a ideia de quando a gente tem, então, buscou dentro da família 25% a 30%, não conseguiu, a gente busca o banco, que é o Redome, no Brasil. Que quem rege o Redome é o INCA, no Rio de Janeiro. Então, ele tem todas essas informações desses potenciais doadores. Tá. E aí eu não consegui esse doador no Redome, eu ainda posso lançar mão de bancos internacionais. Posso buscar na América do Norte, Europa, enfim, Oriente, na verdade até na Ásia. Mas, como eu falei, a probabilidade vai diminuindo de eu encontrar doadores, por questões. Deixa eu até colocar na tela um pouquinho sobre a Unimed. Coloca esse slide para a gente da Unimed. Vamos acompanhar agora o Dr. Renato falar um pouquinho sobre a questão. Nós sabemos que o primeiro transplante feito de fígado lá no hospital do Dr. Miguel Soeiro foi em... 2003. 2003, né? Nós completamos ano passado 20 anos desse transplante. Você estava lá? Já participou? Não, eu não posso falar isso, o pessoal vai conhecer a minha idade, mas eu estava ali por perto. Mas você tá bem de Botox aí, pô. Pode ficar tranquilo. Poxa, não, eu tenho que fazer mais. Vou falar até pro dermato me ver hoje, ver se ela me ajuda um pouquinho. Viu? Tá, viu? Tranquilo. A gente tava lá, assim, e foi em 2003. Quem foi o precursor disso aí, quem liderou todo esse time foi o Dr. Ben-Hur, né? E na ocasião isso conseguiu acontecer porque houve uma reunião, vamos dizer assim, uma junção de intenções positivas, tanto da Prefeitura Municipal de Sorocaba quanto do Sistema Único de Saúde, através do Ministério da Saúde, da Faculdade de Medicina de Sorocaba e do Hospital da Unimed. Tá? Então todo mundo acabou juntando forças para que esse projeto desse certo. Então, de lá para cá, de 2003 para cá, nós estamos chegando ao redor de 500 transplantes praticamente. Impressionante, é uma referência. Transplantes de fígado. Olha, tem até um relato aí, né? E hoje hoje a Unimed, o Hospital da Unimed acaba se configurando como um dos grandes centros de transplante. Não, mas olha aí, o segundo transplante de fígado do estado de São Paulo, ano passado, exatamente. Isso é um orgulho pra gente, né? E mais do que isso, eu sempre falo que nós somos um grande centro. Mas a ideia não é ser um grande centro em números. A ideia é ser um grande centro em qualidade. Resultados. Em resultados, exatamente. Só uma pergunta. De cada 10 transplantados, quanto sobrevive? Aqui no nosso hospital, praticamente 9,5. Eu falo aqui no nosso hospital porque esse resultado é muito variável. O que depende do hospital? A qualidade do hospital? Depende da qualidade do hospital, depende da expertise da equipe, depende da experiência. Depende de características dos doadores de órgãos que nós temos, então isso envolve bastante coisa. E graças a Deus, e claro, a competência de todos os envolvidos, e aqui eu faço um parênteses até, para agradecer todas as pessoas que participam disso, porque eu costumo dizer que a parte mais fácil é a minha, que é entrar na área e fazer o gol de cabeça. Agora, o mais difícil é quem começa engraxando as chuteiras, passando o uniforme no vestiário. Então eu faço essa analogia com o time de futebol, porque assim, eu não vou conseguir numerar todas as pessoas, mas tem desde o porteiro, o pessoal da limpeza, da segurança, da farmácia, da fisioterapia. Conjunto, né? É muita gente envolvida. Sim. Então é muita gente envolvida para que a gente consiga levantar a bola na área e marcar esse gol. Interessante. Mas não faz sozinho. Mais alto, olha como os números impressionam aí, né? Esse do estado aí a gente está falando do estado, estamos falando de hospitais gigantes. Para você ter uma ideia, a gente só ficou atrás do maior centro de transplante de fígado da América Latina, que é o Hospital das Clínicas. Então, eu ia falar Hospital da Clínica, não quis falar besteira, no fim estava certo. Mais de 500 transplantes de medula óssea, estava de bastante número, né? É bastante expressivo.
São mais de 370 transplantes de fígado e 50 de rim, né? Tem até eles fazem até uma campanha mostrando no hospital, fica tudo verde, né? Nesse período, né? Cadê? Olha como é que fica aí, ó. Parece que não, né? Mas esses pequenos detalhes levam a... Tudo isso é um conjunto de elementos que levam para esse sucesso, né? Sem sombra de dúvida. E assim, essa menção de deixar o hospital verde, nós falarmos do Setembro Verde, faz com que as pessoas que estão ali no hospital, que foram para colher um exame, que foram eventualmente acompanhar alguém familiar lá, se lembre disso aí. E essa menção sempre toca no momento que a oportunidade aparece. Eu acho que, eu já te recebi aqui o doutor Pércio, recebi o Gustavo aqui, né? Cada vez que vocês vêm falar o nome da Unimed aqui, me surpreende os dados, né? Sempre são dados muito positivos, né? Que trazem do hospital e é impressionante, né? E a capacidade de atender, né? São 180 mil vidas hoje, mais 40 mil vidas, né? Que são das Unimedes do Brasil. É uma situação que impressiona, né? Queria que você falasse um pouquinho pra gente. Tem um vídeo. Tem um vídeo? Coloca pra gente, por favor, então. Boa lembrança. Vamos lá, vamos dar uma olhada. Tá com áudio? Tá com áudio? Por aqui. Vamos lá. Acho que é aqui com o meu aqui. Veja aí o seu aí. Tenta achar pra nós aí. A Unimed hoje o que o Gustavo veio falar pra gente aqui em relação às outras Unimed, inclusive do Brasil, é uma baita referência, né? Sim. Hoje não, é quase que incomparável a qualidade de trabalho e como está à frente, né? Pelos investimentos que vem feito e o desafio que foi durante o período, por exemplo, o período da pandemia, né? Sim. Afetou alguma coisa em relação a transplantes nesse período, não? Afetou. As pessoas ficaram inibidas, alguma coisa, a situação... Na verdade, foram vários fatores, né? O primeiro deles é que você não tinha assistência médica ou espaço, né, nos hospitais para que você fizesse transplante. Você não tinha possibilidade de encontrar doadores de órgãos. Por que não tinha? Porque as UTIs estavam todas completamente lotadas de pacientes com Covid. Aí, além disso, os pacientes que tinham Covid não podiam se tornar doadores. Então, como é que você fazia isso? Hoje já mudou, a gente já aprendeu com isso. Então, isso fez com que, assim, praticamente o país tivesse parado. E aí cabe uma grande reflexão, né? Porque o país parou no transplante e nós tivemos que continuar trabalhando, todo mundo, porque esses pacientes estavam em lista de espera. Então, o paciente que tinha medula óssea para transplantar, ele não podia até o hospital transplantar medula óssea, porque não tinha vaga. Então, o paciente que precisava de um transplante de fígado, ele não podia, não tinha doador, não tinha... Então, os pacientes foram mantidos a muito custo. Quando eu falo custo, claro, eu quero dizer custo de esforço. Desculpa aí. Pode continuar. A muito custo, aguardando que toda essa situação melhorasse e voltasse ao normal. Hoje nós podemos dizer que praticamente está tudo normalizado. Praticamente, porque no que diz respeito à doação de órgãos, o Brasil vinha numa crescente impressionante de doação de órgãos. E a pandemia quebrou isso. E da pandemia para cá, a gente não conseguiu retomar. Não retomou. Infelizmente. Caramba, então o número caiu substancialmente. Então. As pessoas ficaram com muito medo, né? Parece que depois da pandemia muita coisa mudou mesmo. Né? Muita coisa mudou, né? O comportamento humano mudou, né? As pessoas ficaram mais reclusas também, mais egoístas, né? Tudo isso criou um processo. A gente acabou de comentar sobre a lista, por isso que é importante a gente sempre trazer essa demanda da doação, enfim, que seja uma doação de sangue, que seja uma doação de órgão, que seja qualquer outra coisa doação, altruísta, um ato altruísta, ele tem que ser sempre estimulado ou lembrado que ele deve ou pode ser feito, na verdade. Uma pergunta, a idade interfere na doação? Ou, quer dizer, se um órgão fica mais cansado porque está em certa idade, ou quando se eu tenho 80 anos, vou doar meu órgão, vou morrer, vou doar meu órgão. Sim. Tem alguma coisa a ver a idade? Em diz respeito ao órgão, sim. Então, por exemplo, no caso do coração, o coração de um idoso, ele já tem menos, vamos dizer, menos força, vamos dizer assim, para que você possa ser utilizado numa outra pessoa. Um rim, a partir dos 70, 75 anos, já está diminuindo. O fígado talvez seja um órgão que tenha menos esse problema.
Se for uma pessoa muito saudável, já tem relatos, inúmeros relatos de pacientes octogenários que foram doadores. Olha só. Tá, Foi uma boa então, pergunta que eu fiz então. Sim. Para medula óssea é um pouco diferente porque a gente, para próprio cadastro hoje em dia, você tem que ter entre 18 a 35 anos. Você viu que você falou a idade quando aí. é para doação não relacionada, quando você não tem vínculo parental com o receptor. Mas se você for fazer uma doação entre familiares, a gente evita passar dos 65 anos. Claro que tudo vai depender do potencial do doador, da necessidade do receptor, do qual doença ele tem e quão urgente esse transplante tem que acontecer. Por que eu faço essa pergunta para vocês? Porque hoje tem um negócio chamado longevidade. Papo que não existia há um tempo atrás, né? O cara que chegava com 60 anos, desculpa a palavra, estava no bico do corvo, Sim, né? sim. Né? As pessoas estavam... Eu fui ver foto de pessoas com 50 anos de tempos atrás, e a pessoa está envelhecida completamente, né? Então, medicação, orientação médica, precaução, atividade física, alimentação, etc. A paciente transplantada em março de 2003 está viva até hoje. Lá. Ela hoje tem mais de 80 anos. Vou aqui prestar até uma homenagem à Dona Genil. Dona Genil. Ela está muito bem. Um abraço para ela, né? E assim, naquela ocasião, 60 anos, a expectativa de vida do brasileiro era 70 no máximo. No máximo. Hoje já nós estamos chegando aí a 75 por causa das mulheres. Mas assim, naquela ocasião, talvez hoje ela está com 21 anos de transplante e vivendo muito bem. Então, isso que eu perguntei, se o órgão ele consegue ser mais longevo, né? Em relação ao que era antes, para poder ter uma doação, mas depende do órgão, hein? Pelo jeito o rim, depois de 75, e o coração também é mais complicado. A partir dos complicado. seus 50, 55, o coração já tem... Pelo amor de Deus, doutor, você vem aqui para trazer trauma para mim, meu? Não, para você pode ser bem usado, mas para tirar o seu e pôr para outro, não. Para pôr para outro já não serve. Entendi. Se for um coração corintiano, aí ele é bem treinado. Ah lá, tá vendo? Aí ele Aguenta treinado. bem, porque o Corinthians só leva ferro, não consegue ganhar nada. Então... É isso. Mas Tá posso acostumado a dizer que apanhar. são os mais felizes. Ele é machucado, mas são os mais Homem com felizes. essa estirpe, com essa linhagem, o mundo acabou mesmo, viu, Walter? São dois. Dois corintianos? Você vê que eu vim de azul e branco em homenagem ao São Olha, Bento, mas com coração eu corintiano. tenho que Somos cumprir dois. a agenda aqui com a Unimed, senão a gente já ia cancelar esse programa aqui, meu Deus do céu, né? É que nada, né? Nem tudo são flores. Nem você tudo vê. são flores, tá vendo? Eu sabia que tinha alguma coisa escondida dentro desses olhos aí, viu? Esse coração aí, negro, né? Esse coração negro, né? Alvinegro que fala, né? Alvinegro. Ai, brincadeiras à parte, né? Vamos colocar o vídeo então pra gente ver agora? Vamos ver a campanha aqui. Aliás, eu pedi para você se inscrever no nosso canal. Segunda-feira falamos de espiritualidade, na terça empreendedorismo, políticas públicas e economia. Na quarta contamos histórias de sucesso das pessoas que têm casos para contar, né? Pessoas que se saíram de uma grande doença ou que se ganharam muito dinheiro financeiramente e vieram do nada. Algum exemplo para inspirar outras, né? Na quinta falamos de medicina aqui, falamos das patologias, também dos transtornos emocionais, e na sexta nós temos aqui um bate-papo com os arquitetos, mostrando os projetos de arquitetura, né? Vamos fazer uma pincelada de tudo. Legal. Vamos fazer isso aqui uma universidade pra gente, né? É isso aí. A gente vai aprendendo um pouquinho. Hoje eu vou sair um pouquinho melhor já, hein? Boas sempre são boas. Né? Sempre é uma coisa boa. Então vai conversar comigo e falar assim, esse Alex é um metido a besta, sabe? Aquilo, a gente sabe um pouquinho de tudo e não sabe tudo, né? Profundamente, né? Mas é das nossas pinceladas aí, tá tudo bem, né? Vamos ver o vídeo aqui. Se puder assinar o nosso canal também, a gente vai ficar muito feliz. Se inscrever no nosso canal, bater o sininho aí, compartilhar esse assunto principalmente, né? Sobre doação, que é super importante, com duas feras aqui para falar sobre esse assunto. Cadê o vídeo do... O Walter, o que é o CETUS? CETUS é o nosso QG de transplantes dentro do hospital Ah, é? da Unimed Sorocaba. É a Não sei se- abreviação de Centro de Transplantes do Hospital Unimed Sorocaba. Tá? É lá em que a gente opera, né, ou tenta organizar a logística de atendimento e planejamento dos transplantes dentro do hospital. Ele é o nosso órgão lá dentro
de transplantes dentro do hospital da Unimed de Sorocaba. Em cima disso, vocês criam campanhas também. Sim, mas eu acho que a principal função dos CETOS hoje é muito mais administrativa, não tem tanta projeção para fora, mas ele é um órgão muito importante lá dentro de planejamento, de adaptação de rotinas, coordenação e tudo mais. E é lá que é o coração de toda essa equipe que o Hidalgo comentou. Então, lá que tem psicólogos, enfermeiros, assistente social, odontologistas, enfim, técnicos de enfermagem, e a gente tenta concatenar aí a funcionalidade de todo mundo, seja na unidade de internação, seja nos atendimentos ambulatoriais lá dentro. Perfeito. A gente está falando de quem quem recebe o órgão. A maioria tem quantos anos, assim? Depois de quantos anos? O jovem também recebe muito? Recebe Qual que é a faixa menos etária? frequência, né? Quando nós falamos em transplante de fígado, especialmente, nós estamos falando de uma faixa etária que normalmente ultrapassou seus 50 ou 60 anos. É muito menos comum você ter um jovem recebendo um transplante de fígado. Existem doenças, no caso do fígado, que são congênitas, como a gente fala, ou seja, nascem com as pessoas. Nesse caso, em geral, as crianças têm que ser transplantadas até os 2 ou 3 anos de vida, tá? E esse tipo de transplante usa muito um órgão, ou vamos dizer, um pedaço de órgão de alguém que está vivo. Então, no transplante pediátrico, ou seja, o transplante das crianças, é muito comum que um pai ou uma mãe doe um pedaço de órgão para a criança. Isso é muito comum, tá? E você vai falar, por quê? Primeiro, porque nós não temos doadores crianças. Não tem muito pouca criança que acaba morrendo para doar. E segundo, porque obviamente o pai e a mãe estão próximos à disposição para resolver isso. Mas fora esses casos, a imensa maioria são de pessoas já após seus 30, mas majoritariamente após seus 50, 60 anos. Tá? Começa a aparecer os defeitos, né? O meu já é um pouquinho mais velho. O meu perfil de receptor já é na ordem de 50 a 60 anos. Ah, é? A maioria das doenças que necessitam. Claro que todas as faixas etárias, né, desde a infância... Porque a leucemia é uma coisa muito... Sim. É uma doença que a gente fala que ela tem um aparecimento bimodal. Ou é na infância, ou é na idade adulta. Entendi. Adulta é a idade já paciente no jovem, acima de não. 60 anos. Acontece, mas com menos frequência do que com idosos. Doutor Renato, fale um pouquinho para nós, mais uma vez, nos últimos anos aí, sobre os dados dos CETOS aí, né, em relação à quantidade de operação que vocês vêm fazendo. O que você pode contar para a gente aí, desses transplantes, as coisas que estão acontecendo lá no hospital? No início, o CETOS começou fazendo transplante primordialmente de fígado. Ao longo dos anos que se passaram, o Hospital da Unimed de Sorocaba chegou a fazer transplante de coração. Aí, logo após isso, veio o transplante de rim, a medula foi instituída, e de lá para cá houve uma época em que todos os transplantes aconteciam, depois uma modalidade acabou ficando menos comum, outra mais. Hoje, especialmente, os CETOS têm realizado transplantes de fígado, de medula, de rim, de córnea e de ossos. A gente chama de tecido músculo-esquelético. Então, o que é isso? É quem precisa de uma parte de osso para recompor por questão oncológica ou questão de câncer de ossos, ou uma reconstrução da face ou de quadril e assim por diante. Você usa partes de músculo e ossos. Hoje o Centro de Transplantes do Hospital da Unimed de Sorocaba tem conseguido fazer uma gestão de tudo o que acontece dentro do hospital e diz respeito a transplante. Quando eu falo tudo o que acontece, então é lá que são atendidos os pacientes que precisam de transplante, é lá que são atendidos os pacientes que já receberam transplante, no caso da medula, aqueles que ainda vão doar. Então, todos esses pacientes são atendidos e são tratados dentro do CETOS. A estrutura física consegue contemplar isso com vários consultórios, uma área administrativa, mas mais do que isso é a estrutura humana. Então, os profissionais que estão lá são muito gabaritados. Sim. E outra coisa, o histórico que tem, a quantidade, né? Exatamente. Cada dia mais, eu acho que cada operação que você faz, melhor fica, né? Eu vou até dar um outro detalhe, Alex, que não estava aí, mas é um detalhe interessante. A responsabilidade pela retirada dos órgãos
Ou seja, a cirurgia que retira o órgão ela é realizada por um profissional capacitado e que obrigatoriamente tem que ter sido avaliado pelo Ministério da Saúde e ele tem como se fosse um selo de qualidade. Né? Ele precisa ter esse selo junto ao Sistema Nacional de Transplante, a gente chama. Ele tem que ter um SNT. Tá? Só assim que os órgãos podem ser retirados, por um profissional que tenha toda essa formação. E hoje, o Centro de Transplantes nossos, ele tem a equipe que mais retira órgãos abdominal do Brasil. Então, se você vê o Brasil todo, a equipe que mais retira órgãos do Brasil é a nossa. Você fala, nossa, mas como assim? Se vocês fazem tantos transplantes de rim, por quê? Porque esse know-how fez com que outros hospitais, inclusive grandes hospitais privados da capital, contratassem os nossos profissionais e a nossa equipe para fazer a retirada para eles. Então hoje, e nós apresentamos recentemente num evento de âmbito nacional, hoje o time que atua no Centro de Transplantes do Hospital da Unimed é a equipe de referência em retirada de órgãos no país. Que maravilha, hein? Que impressionante. Foram mais de 1.000 retiradas de órgãos ao longo dos últimos 3 anos. Então, estou dizendo que se cada retirada de órgão, imagine que pode acontecer às vezes 1 ou 2 órgãos, nós estamos falando quase 2.000 órgãos ao longo dos últimos 3 anos. Isso motiva aos clientes, né, que hoje que assinam, né, o plano da Unimed, essa segurança que traz, né, para essas pessoas em relação ao que eles têm, né, de potencial em relação ao hospital e toda a estrutura que a Unimed oferece. Porque o transplante ele é uma terapia de alta complexidade. Se não for a de maior complexidade hoje em dia, no cenário médico, é uma das que mais tem complexidade. E com isso você acaba tendo que ter uma cadeia por trás de estruturas para que você possa fazer. Então, por isso que não se faz transplante em qualquer lugar. Está aqui os números: 60 transplantes de córnea, 31 transplantes de fígado, 5 transplantes de rim. Nós estamos falando nos últimos tempos aqui, acho que foi de 2024. Só esse ano. Ah, você está de brincadeira. 2024. Então, 31 transplantes de medula óssea autólogo, é isso? Autólogo, é quando o doador é para ele mesmo. Ah, para ele mesmo? Tem isso também, Para algumas doenças, sim. 13 transplantes de medula óssea alogênico. Que é quando é uma medula de fora para um outro pessoa, perfeito. E 3 transplantes ósseos, né? De tecido ósseo controfácio ligamentoso. Sim. Legal vocês, né? Esse que é a reconstrução. Eu acho que vocês ficam estudando lá, assim, vamos fazer palavras bem difíceis para ninguém decorar. Viu? O difícil é falar na entrevista. Como é que ósseo controfácio ligamentoso. Não pode, peraí. É aquela história do 60 anos de faculdade. 3 tigres. Então, essa é a história. É o prato de... A minha parte é fácil, é fígado. São só 3 sílabas, fígado. Mas tem um nome, hepatite, como é que fala? Hepático, né? Como é o nome da doença que fala? Medicamentosa, gordura no fígado. Crônica, o que mais tem é gordura no fígado, né? Gordura no fígado hoje hoje é uma das doenças que mais crescem no mundo, porque é uma doença que tem a ver com o mundo moderno. Estilo de vida. Né? Então, o estilo de vida hoje faz com que você seja mais obeso, que você coma de maneira mais inadequada. Então, as doenças que envolvem o estilo de vida inadequado cada vez mais aumentam. Esse é um comportamento humano errôneo, né? Sim. Que está acontecendo. Mas em virtude do quê? Estresse. Estresse libera cortisol, né? Quer dizer, cortisol libera o estresse libera cortisol, sei lá como é que vocês falam aí, mas, enfim, as pessoas vivem sempre na ansiedade, sempre no amanhã. Que amanhã, exatamente, né? E aí vê o que acontece. Depressão ao monte, né? Estava trazendo um psiquiatra aqui, ele falou que tem depressão até... depressão esqueci o nome agora, psicótica. Depressão psicótica, vai vendo os termos hoje em dia, né? Eu falei, mas hoje agora tá criando nome para tudo, né? É bipolar, o cara é borderline, o cara é no seu... Tem tudo, é TDAH que fala, né? Burnout, tem tudo hoje, né? E tudo isso que é? Ansiedade, meu. Então as pessoas estão na correria. E aí o brasileiro tem um mau hábito de não fazer as coisas preventivamente. Você vê pelo próprio SUS, né? Onde as pessoas... O brasileiro só vai quando ele sente uma dor, quando ele está realmente tendo uma dor, né? Evidentemente que a gente com plano de saúde, até as pessoas com plano de saúde, também não o fazem.
Imagine as pessoas que não têm esse acesso, ou não têm acesso à informação, que deviam fazer mais com frequência. Vocês sabem, né? Que nada melhor que se pegar uma manchinha, um negocinho em qualquer lugar aí, no começo, né? Você vai lá e coloca o laser e resolve. Mas uma das importâncias dessas questões do mês, do Setembro Verde, do Novembro Azul, do Outubro Rosa, é justamente promover essa lembrança de que as pessoas precisam fazer a prevenção. Vai ter que ser agressiva mesmo. Exato. Então, no caso do Outubro Rosa, a questão das mulheres ficarem atentas com o autoexame e a prevenção do câncer de mama. No caso nosso, nós temos um mês de prevenção das hepatites virais. Então, a hepatite C, por exemplo, é uma doença absolutamente sem sintomas. E que, se não diagnosticada, ela vai levar o paciente a desenvolver cirrose e, eventualmente, até câncer de fígado. Então, quando você tem esses cenários, é importante que você faça campanhas justamente para impulsionar a detecção das doenças. E essa questão da parceria público-privada, entre transplante de medula óssea, de fígado, né? Entre o particular com o SUS, como é que funciona? É uma estrutura que a Unimed Sorocaba consegue fazer com um brilhantismo e um pioneirismo. Isso falo muito pela parte da medula óssea, que hoje você conseguir oferecer uma estrutura de um hospital privado para um paciente que é atendido no SUS é alguma coisa extremamente gratificante. A gente consegue fazer isso lá no hospital da Unimed. Olha só que legal, hein? Então, é um paciente que teve todo o atendimento inicial pelo SUS e que, na hora que ele demanda de um transplante de medula, seja autólogo... A SUS contrata vocês? Na verdade, já existe esse contrato, certo, e ele é encaminhado para a nossa avaliação, para validar ou não a indicação e viabilizar aquele transplante, né? Planejar. Porque o medula óssea é um transplante planejado. E aí, hoje, a Unimed consegue abarcar esses dois lados com maestria. Deixa eu aproveitar porque eu estou aqui, mostrar um pouquinho o Shopping M, nós estamos gravando aqui. O Hidalgo não queria nem entrar, falou, eu não vou gastar hoje aqui, eu não vou gastar. Não, pelo contrário, minha esposa, se ela me ver entrando aqui, ela vai ver. Ela vai ver. Não trouxe a primeira dama. Se nós não tivermos desse da sua esposa e da sua, não, você tem mãe viva ainda? Mas agora, minha mãe está viva. Minha mãe deve estar me assistindo. Então. Mãe, pai, Aí alguém tem que dar audiência para nós aqui. Não é, Walter? Você manda só o seu pai. Não, e a patroa, né? Mas, Alex, o problema é que lá em casa... Quem sai comprando tudo sou eu. E minha esposa é muito econômica. A hora que ela me viu entrando aqui, se ela não soubesse que ela já ia me ligar e falar, de novo você vai comprar aí, porque eu compro toda semana. Calma, então eu preciso explicar para ela, amor, eu vim para cá para entrevista. Depois eu penso em alguma coisinha na hora que eu sair. Tá bom? Eu dou uma olhada no showroom aqui. O showroom tá maravilhoso, o Shopping 26 anos de mercado. Você já comprou aqui? A gente é cliente do Shopping M, né? E aqui nós temos a linha de planejados também, que é a mais rápida do Brasil, da nossa região, né? Porque falar Brasil, a gente não atinge o Brasil todo. Mas tem a linha de planejados aí que em 40 dias depois da assinatura da aprovação já entrega na casa. Então, para você fazer um planejado com segurança, uma empresa séria, comprometida, com pós-venda. Não adianta comprar. A gente acaba comprando em lugares por aí, depois não tem pós-venda, o cara não entrega como tem que entregar. Eu fui gravar uma casa de um médico, o São Patrick, lá, o cara levou tomar uma chubada de 280 pau, que os pessoal do planejado não entregou. Não, pense bem. 280 mil reais. Que alegria. Que alegria. É triste, né, de ver isso, né? Mas, enfim, o Shopping M está aí para atendê-los, né? Eu vou encaixar já direto também a Zeiss. A Zeiss, que é uma parceira incrível, que está aí, ó. Tivemos um coquetel semana passada da Zeiss, que abriu na Barão do Tatuí agora. Legal esse negócio das Zeiss, cara, porque as Zeiss vocês conhecem por causa dos microscópios, né? Porque é tudo a lente Zeiss, né? Então, vocês médicos fazem propaganda melhor do que eu de Zeiss, né? Você se entende, né? E aí é legal que ela é uma alemã, você sabia que ela tem quase 350 lojas espalhadas pelo mundo, aquelas lojas Vision Center, que é a loja própria. Mais da metade estão no Brasil? Tem 160 lojas nas ruas agora do Brasil. Eu não sabia. Aqui em Sorocaba tem duas, né? Temos no Iguatemi ali. E a outra aqui na Barão do Tatuí, que abriu aqui subindo, né? Para quem é sorocabano conhece bem. Mas eles têm um medidor lá preciso na hora que você sai do oftalmologista que ninguém tem, que é um equipamento internacional deles, né? Então a precisão na hora... Porque a lente vende em outras óticas. Mas se você vai na Vision Center, tem todo um diferencial, inclusive com as próprias as armações deles, né? E as lentes refletivas e etc. que eles vendem lá, que são sensacionais, né? Para quem usa, por exemplo, multifocal, é de uma precisão incrível. Bom, as pessoas que usam... Você usa óculos faz tempo? Eu uso faz tempo. Na verdade, eu sempre uso míope. E agora eu estou chegando no momento
do multifocal. E tá me assustando. Então Eu tô vendo que a idade tá passando. O multifocal, eu aconselho de mão para você, independentemente da coisa, porque eu não fico fazendo apologia a coisas que não é. Mas vai nas AIS, você já tem 20% de desconto, né? Todos os meus entrevistados, não é para audiência toda, não consigo dar, mas pro entrevistado tem 20%, que é a hora que você for lá, se lembrar dos meus 20%, você fala, Alex, você falar aquele vinho da Argentina, esses 20% foi muito bom, viu? Vem Te ligo. Viu? Daí você vai ter lá o seu desconto para trocar para o multifocal, tá bom? É um presente para você como não está usando, mas pode se estender para alguém da família, né? Agradeço. Entendeu? Agradeço demais. Bom, vamos continuar aqui, terminar, fazer para finalizar. Não, estamos finalizando já nossas. Mas eu queria ficar mais, né? Eu queria falar mais dos órgãos, mas não tem como, senão a gente fica muito tempo, né? Essa questão de. A gente falou do hospital particular e tal, mas como é que funciona no sistema público essa doação? A mesma regra que nós falamos aqui ou não? Na verdade, todas as doações de órgãos ocorridas no Brasil, elas só podem acontecer dentro do sistema público. Certo. Quando eu falo dentro do sistema público, eu quero dizer que o paciente pode até estar internado dentro de um hospital privado, de um hospital de convênio, de uma rede de hospitais, mas quem viabiliza a doação e quem faz com que esse órgão possa ir para as listas é o SUS. Então, obrigatoriamente, quem faz a entrevista para oferecer a doação de órgãos às famílias sempre é vinculado ao SUS. Não existe a possibilidade de você fazer uma doação de órgão de um paciente que faleceu se não for através do SUS. E como é que faz quando está lá a pessoa, internei e tal, deu encefálico lá, morri. Sim. E eu não fiz nada no SUS, como é que faz? Não pode doar daí? Não pode sim. Alguém vai ter que autorizar ali, é isso? Exatamente. Mas então, é pelo SUS. De forma prática, eu vou até dar um exemplo. De forma prática, uma pessoa internou no hospital da Unimed porque ele teve um acidente automobilístico e desenvolveu o que a gente chama um traumatismo crânioencefálico. Ou seja, teve um acidente e acabou falecendo. Morte cerebral. Desculpe, teve morte encefálica ou morte cerebral. A família, uma vez que os médicos já determinaram isso, ou seja, já comprovaram que ele não tem chance de retornar, a família é convocada para ser comunicada de que o paciente faleceu, mas que os órgãos ainda estão sendo mantidos, ou seja, ele está em morte encefálica, tá? E que eles têm a opção por doar. Se a família já tem a informação de que aquela pessoa era um doador, ela autoriza isso mediante uma assinatura em documentos, obviamente, legais, e a partir desse momento, o hospital faz exames para ver se aquele órgão está ok, se os exames estão adequados, qual é a tipagem sanguínea, como o Walter bem falou, como é que é esse tal de HLA, que é esse sistema de compatibilidade. Então, todos esses exames são feitos pelo SUS. Opa, mas ele está internado no hospital da Unimed. Tudo bem. Alguém de lá vai ou vocês? Alguém de lá, alguém do SUS vai lá, colhe esses exames, leva para o hospital do SUS, que aqui na nossa região a sede é o Hospital Regional Adib-Jatene. Então, tá do lado, né? Tá do lado. Ele joga isso no banco lá, e tem que jogar no banco, né? Tipo, liga para alguém, tem alguém aí, viu, conhecido aí que tem um. Isso. E aí ele informa a central de transplantes. E aí, de novo, de maneira prática, ele informa a central de transplantes. Vamos supor que essa pessoa que faleceu era do tipo sanguíneo O. Então, o governo olha a lista de espera do coração do tipo sanguíneo O. É um paciente que está... Em Salvador. Não, é para São Paulo. Só fica no estado? Porque não dá tempo de mobilidade? Isso, não é que só fica, ele fica primordialmente no estado. Vamos imaginar que ele é um tipo AB, que é menos comum. Não tem um receptor do tipo AB em São Paulo? Aí sim ele comunica com o Ministério da Saúde e avisa, olha, nós temos um doador do tipo AB. Tem alguém que está em Florianópolis e precisa? Pode mandar esse órgão para lá. Mas primordialmente a oferta inicial... Aí vai de avião, é isso? Sim, vai de avião. Quanto tempo é essa logística? Depende de cada órgão. O coração você tem que retirá-lo e colocá-lo, implantá-lo em até 4 horas. 4 horas. O pulmão entre 6 e 8. O fígado pode demorar até 12. O rim pode demorar até 24 horas. Mas a pessoa tem que estar nos aparelhos ligados, né? Então, pode estar morta 100%. Não, a retirada, eu quero dizer assim. A retirada. Então, esse doador que... O coração já retirou. É muito rápido. Ele é o órgão
Daqui é para São Paulo, no máximo. Exatamente. Para São Paulo, para Rio Preto que faz, para Campinas. Vai de helicóptero. Vai de helicóptero, de avião. Por isso que a Força Aérea, e na verdade isso é uma das características que ocorrem no Brasil e façam com que o Sistema Nacional de Transplante seja o sucesso que é. O segundo maior do mundo. Porque você tem apoio, no caso de São Paulo, da Polícia Militar, da Força Aérea Brasileira, das companhias aéreas. Então, nós voamos muito nas companhias aéreas, porque eles nos fornecem passagem quando você tem um voo comercial que atende essa logística. Então, tudo isso é muito bem ordenado. E volto a falar, isso só consegue acontecer porque tem centenas de pessoas envolvidas. Então, tem muita gente envolvida nisso. Quer dizer, que você está com um órgão de um ser humano que já faleceu e o órgão está vivo e vai ser colocado em alguém que pode ressuscitar. É muito louco isso, hein? É muito louco. É um serviço espetacular. Sim. Dá para aumentar isso? Você acha que dá para aumentar mais? Dá para aumentar. Eu acho que o fator limitante hoje no país é o número de doadores de órgãos. Sem sombra de dúvida. O cordão umbilical, quando nós temos o nosso filho, que, por exemplo, eu tenho no banco de congelamento, fala, né? Isso. Eu tenho o cordão umbilical de uma das minhas filhas. Certo. Né? Que é um banco que você deixa lá. Né? Eu fiz pela segunda, porque a primeira eu não conhecia o sistema. Tá. E a segunda eu fiz. Isso não deveria ser sine qua non para toda a população guardar esse negócio? Porque eu não sei como que seria o projeto, mas não é isso que você resolveria? O cordão umbilical não resolveria essa questão? Ou não tem nada a ver? Esse é um assunto delicado, mas assim, não. O cordão umbilical ele perdeu a potência dentro do transplante de medula óssea por conta do baixo volume celular. Então, por mais que eu tenha ali uma demanda, né, eu tenho um volume de células, se eu tiver um receptor muito grande, o cordão umbilical não chega ao número de células que eu preciso. Entendi. Então, às vezes eu preciso usar mais de um cordão umbilical para chegar na mesma quantidade. E existem os problemas relacionados à técnica transplantacional. E hoje a gente tem outras vias de doação que talvez sejam mais efetivas. O que, por exemplo? Por exemplo, hoje a gente sempre falou muito do doador 100% compatível, né, para fazer um transplante de medula óssea. Hoje, para algumas doenças, a gente já não precisa ser 100% compatível. Então, mas esse número... descobrir o avanço da medicina permitiu isso, é isso? Isso. São técnicas, por exemplo, que são transplantes que nós chamamos de haploidêntico dentro da medula óssea. Ele tem pelo menos 50% de compatibilidade. Com isso, aquela chance de eu achar um doador na família que era de 30%, eu jogo para quase 100%. Então, hoje, os últimos transplantes alogênicos que nós fizemos para leucemia aguda no nosso serviço foram os filhos que doaram para os pais. Caramba! A medula. Então, assim, a gente mudou muito. Então, antes nós pensávamos muito na questão do cordão umbilical, porque ele tem um poder antigênico. Ficou ultrapassado. Baixo. A gente acabou meio que deixando de lado essa questão do cordão umbilical. Existem ainda grandes bancos, né? No Brasil não tanto, mas na Europa, principalmente, Estados Unidos, e que, assim, eles perderam a importância que eles chegaram a ter em algum momento, há uns 10, 15 anos atrás. Entendi, perfeitamente. Muito bem orientado, né? Bom saber sobre essa questão, né? Super importante. Gente, eu queria só deixar uma mensagem final, acho que é importante até para o Dr. Renato, como que as pessoas que desejam ser doadora devem conversar com a família, porque tem que... Como que a gente chega nessa questão? Qual que é a orientação? Vocês estão acostumados no dia a dia, né, da vida de vocês aí? Qual é a orientação que você dá? Como eu falei anteriormente, mas assim, até atendendo a audiência rotativa, todo mundo está nos vendo aí, o único jeito de que uma doação de órgãos aconteça é quando um familiar faz o consentimento dessa doação. Ou seja, ele autoriza, mediante um documento legal, que os órgãos possam ser doados. E, obviamente, esse familiar só vai poder ter essa informação se você passar essa informação para ele em vida. Então, sem sombra de dúvidas, a única forma de que uma doação aconteça é se as pessoas informarem seus familiares, seus entes, ou as pessoas próximas a você mesmo. Muitas vezes você não informou, você não falou para sua esposa, você não falou para o seu pai isso, mas você já conversou com um amigo. E aí essas pessoas ao redor sabem da sua intenção de doar. Mas para que isso até aconteça, teve uma iniciativa recente, no início desse ano, através do Conselho Nacional de Justiça, que eles criaram uma forma de que essa informação
até fique mais visível ou fique mais acessível. Você pode, acessando um link, e eu vou pedir daí, Alex, para a gente deixar o link de acesso no YouTube, tá? Você pode acessar esse link e lá você manifesta que é um doador de órgãos, tá? E você faz um documento formal da sua intenção. Então, esse link coloca você em contato com um cartório que registra essa intenção. Então, essa intenção fica registrada em cartório. Isso não tem valor legal para que os órgãos sejam doados mediante a falta de assinatura. Não. Isso só tem como intenção deixar registrada a sua vontade, né? Ou seja, o motivo desse projeto é que você registre em vida, de maneira legal, a sua intenção em doar. E por que isso é importante? Volto a dizer, porque muita gente está longe do acesso da família, está em outra posição do país, os familiares faleceram, não conversou com ninguém e essa informação se perdia. Então o que acabou acontecendo é que, por uma iniciativa interessante, se criou uma forma de você registrar em cartório sua intenção. Mas volto a dizer, no momento da doação, isso precisa ser assinado por um familiar. Então, vocês de casa, lembrem, pensem nessa possibilidade, pensem que num momento de dificuldade, que é a morte, vocês podem trazer a salvação para outras pessoas. Vocês podem fazer com que sua boa intenção, a sua alegria, a sua felicidade fique aqui na Terra com outras até 8 pessoas. E elas levarão sua história à frente. Então, além de deixar o seu legado, você deixará seus órgãos e farão com que elas possam continuar sua história. Bonito, hein? Falou bonito, hein? Não precisa nem falar nada, né? Não, claro que vai te falar. Agora, viu? Mas é isso mesmo. Eu acho que em caso de falecimento, você traz vida, né? Sem dúvida. É muito interessante isso e poder contribuir. O seu finalmente... Eu acho que assim, o meu, como eu falo, né, é um transplante um pouco diferente, falando do setor das doações não relacionadas, não familiares. Eu acho que assim, uma mensagem maior que a gente pode deixar para as pessoas é, além do desejo de se cadastrar, de ter intenção, a gente colhe uma amostra de sangue para coletar e fazer essa tipificação HLA e deixar guardado a amostra desse exemplar, é manter o cadastro sempre atualizado. Então, porque existe o paciente, por exemplo, ele vem, coletou a amostra aqui com 18 anos, morava com o pai ou com a mãe, aí de repente ficou cadastrado aqui. Um dia eu preciso e eu acho que esse cara pode ser um potencial doador. Eu, na hora que eu vou buscar, eu falo, mas a família não mora mais, o telefone já não bate mais. Então, assim, é importante que a gente sempre mantenha esses cadastros, mesmo pós-doação dessa amostra para testar a compatibilidade de medula, esses cadastros sejam sempre atualizados e mantidos vivos. Para que a gente, na hora que mais importante, e assim, nosso transplante de medula ele não é uma urgência, mas ele tem pressa. Então, a gente gasta muito tempo administrativo, às vezes, tentando contornar essas burocracias. Então, quando a coisa vai mais fácil, mantendo o cadastro atualizado, eu acho que vai ser uma coisa que facilita muito. Gente, nós estamos aqui fechando o mês de setembro com a presença ilustre do hepatologista Dr. Renato Hidalgo, juntamente com o médico hematologista Walter Massagli. Final do mês, ainda bem que deu tempo, né? Ufa. Mas sempre vai dar tempo. O dia que o microfone está sempre aberto para vocês aqui, e agradecer muito a disponibilidade. Eu sei quanto vocês correm, né, com o consultório, com o hospital, né, e tantos outros atributos, né, dentro da função de vocês, mas é um momento extremamente importante, é onde vocês doam também. Vocês estão fazendo uma doação nesse momento, né? Sim. Não é de órgão, mas é de conhecimento para as pessoas que muitas vezes não têm acesso a uma informação que a gente, quando conhece tem um conhecimento de uma notícia, de uma situação, só traz libertação para a gente, né? Sim. Então é muito importante essa prestação de serviço. Pode ter certeza disso, que
o mundo se encarrega, o universo se encarrega de fazer por vocês aquilo que agora vocês não estão podendo fazer porque vocês estão aqui. E agradecer a Unimed Sorocaba, Hospital Miguel Soeiro, a agradecer toda a equipe da diretoria, todos os funcionários, né, todas as pessoas que contemplam aí o hospital, os atendimentos e que fazem da Unimed uma referência também nessa questão. É surpreendente, cada vez que se conversa, sempre tem um número interessante que a Unimed traz, né? E do órgão não é diferente. Então, parabéns para vocês que estão na linha de frente e parabéns a toda a equipe da Unimed e principalmente a você que teve a escolha, né, de ter um plano de saúde da Unimed e se assegurar aí de um hospital realmente competente, referência brasileira e internacional nessa questão da doação de órgãos. E se você tem algum familiar, se você tem alguém para conversar, e você mesmo. Comece a pensar nesse caso, entendeu? As pessoas têm medo, vou doar o órgão, vou me matar. Né? Aquela história que, né, as pessoas conversam, né? Sim. E não existe nada disso, existe uma regra, né? E essa regra tem que ser cumprida dentro do Banco Nacional do Ministério da Saúde para que a gente possa dar vida para outras pessoas. Muito obrigado pela sua audiência, pelo carinho. Doutor Renato, muito obrigado, viu? Eu que agradeço. Obrigado, Walter, Nex. viu? Obrigado. Muita luz e paz para vocês, sabedoria e muito transplante na vida de vocês aí, viu? Salvando muita gente. Deve ser gratificante depois, né? Quando a pessoa liga ou dá um abraço depois. Deve ser um negócio sensacional, né? A proposta de tema aqui para vocês, no caso de experiências de vida, pegue alguns transplantados. É o que eu vou fazer. Falar. Acho que é muito legal falar disso também, né? Eu acho que é uma coisa super legal, que é bonito de ver. É, né? É muito bonito de ver. Então, muito obrigado para vocês e obrigado a você pela audiência, pelo carinho, né? Por estar aqui conosco. É sempre uma alegria. O Ruivocast todos os dias, às 6 horas da tarde, com o propósito de levar informação que seja transformadora em todas as nossas vidas. Fica com Deus e até amanhã.